muito forte, mas um texto talvez, ou com certeza, que não te dá continuidade. Então houve-se uma capacitação, houve-se uma liberação, mas não houve continuidade. Quantos são um novo homem aqui hoje? Se você não é, você vai se tornar. Através da mensagem que o Senhor nos deu para essa tarde. Para eu falar disso, eu preciso falar. A voz que se silenciou, o precipício, ou a pessoa, ou um povo que se precipitou, e também tem que falar do Senhor que permitiu. A voz que se calou, um povo que se precipitou, e um Senhor que permitiu. Quantos estão entendendo? Eu sei que você entende. Então, para falar disso, eu tenho que voltar em um outro tempo, em um outro momento. Em qual momento? O momento da geração de Eli. O que acontece com a geração de Eli? Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia vai relatar que esse tempo foi um tempo muito ruim, porque se perdeu a voz profética, não tinha mais juiz, e também muito menos sacerdote. Sacerdote omisso, filhos de sacerdotes omissos. O tempo estava uma bagunça. Se calou tudo, se calou a voz, a ponto deles se prostituírem na porta do templo, a ponto deles pegarem a melhor parte, que era a parte do Senhor, para se alimentar. Achavam que tinham direito da melhor parte. Então tudo de ruim estava acontecendo no templo. A voz profética silenciou. Deus não falava mais. Quantos estão comigo? Deus não falava mais. Mas esses caras eram tão impetuosos, tão cheios de si, tão nariz em pé, tão orgulhosos, que se achavam no direito de carregar a arca, de carregar a presença. Mas arca sem presença é só uma caixa vazia. Arca sem presença é só uma caixa vazia. A representação de Deus na arca corresponde à tua santidade com Ele, corresponde à tua separação com Ele. Deus só está na arca se eu estiver bem. Não sei se vocês entenderam. Deus só está na arca se Ele estiver bem. Está mal, não tem Espírito Santo. Está mal, não tem Deus. Não tinha, cessou, e cabote, foi embora, levaram a arca, carregaram simbologicamente a presença, roubaram, furtaram. Por quê? Porque não fazia mais sentido a arca estar num templo vazio, está num templo oco, está num templo onde a presença não existia mais. Quantos aqui estão buscando pela presença? Quantos aqui estão buscando por essa presença? Eu quero ser profundo com você hoje. O povo olhava tudo isso, e o olhar do povo é um olhar de julgamento. Pega isso, o olhar do povo, fala aí. É um olhar de julgamento.
ele vai te olhar e ele vai te julgar. Pega isso e segura. Então Eli viu tudo isso e permitiu. Eli viu tudo isso que estava acontecendo no templo e permitiu, a ponto dele também permitir que a arca fosse para a guerra e que os filhos fossem. Então Eli praticamente cai na cadeira e se suicida, porque o filho morreu, mas por causa da culpa do pecado que ele cometeu. Porque não matarás caiu na conta de Eli. O não matarás caiu na conta de Eli. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele era o sacerdote daquele lugar. E ele permite que pessoas indignas carreguem a arca, movimentem a arca. Então Eli, por tabela, comete homicídio. Permite que seus filhos morram. Então deixa eu te falar, Eli era excelente no templo, sacrificava e ainda julgava bem. As coisas estavam acontecendo, as coisas estavam evoluindo. Era direto e perfeito no templo, mas era imperfeito como pai, era imperfeito na sua casa. Ei, vamos falar sobre isso depois, porque eu quero chegar lá na frente para vocês entenderem isso. A voz profética se calou, e Deus precisa preparar algo extraordinário. Um juiz, um profeta e um sacerdote. Uns dizem que foi 4, outros dizem que foi 6, 8 e outros 24 anos. Então 24 anos Ana orou. E Deus não estava preparando o coração de Ana para receber aquilo que ela pediu. Deus estava trabalhando na consciência de Ana para ela entender que esse filho não é um filho de um pedido, é o filho de uma entrega. Então Deus tinha que esperar a chave na mentalidade de Ana mudar. Eu não posso reclamar de Penina, eu não posso julgar Penina. A minha oração não pode ser repetição, ela não pode ser amarga, ela não pode ser religiosa. Ana se torna religiosa todos os anos, cumprindo tabela. De ano em ano, Eucana acreditava. Se vocês não sabem, Eucana é levita, é da tribo de Levi, e ele levava ela. Mas ela estava, tem que bater o ponto, tem que subir para adorar, tem que subir para adorar. Não é mais aquele desejo de adorar. Quantos aqui de repente não perderam esse desejo de adorar? Aquele desejo que Adão tinha no começo e depois virou religião, que todo fim da tarde ele vinha: eu preciso adorar, eu preciso adorar, eu preciso adorar. Mas num dado momento essa força, esse vigor e essa vontade, ela diminuiu. Diminuiu até um ponto que de ele observar o que é a serpente, observar o que é a árvore. Enquanto eles não estavam conectados com esse desejo e com essa vontade de adorar, eles não tinham tempo para olhar para o lado. Ei, está tendo tempo para olhar para o lado? Está tendo tempo para olhar para o lado? É porque não está conectado.
De repente a tua vinda para o culto virou religião. Então Ana era religiosa. E se você é, o Senhor vai quebrar isso essa tarde. Quantos são um novo homem? Amém. Quantos vão se tornar um novo homem? Então vamos lá. 24 anos ela entrega, e com uma consciência diferente de que aquele filho não é qualquer um. Eu preciso entregar ele pro templo. Só que ela ficou tão ligada nessa entrega, Rafa, que existia um ato ainda profético, poderoso. Por quê? Esse menino seria juiz, profeta, o tempo estava sem juiz, sem profeta e sem... Opa! Ela profeticamente, já na profundidade, ainda criança, costura um manto. Costura um mini manto de sacerdote, que a cada ano que ela ia, o menino crescia, e esse manto também. O menino crescia e a autoridade também. O manto se desenvolvia e o menino também. Essa consciência profética de Ana estava preparando Samuel. Eu quero que vocês entendam algo. A geração de Samuel está chegando. Não tem templo. No templo não tem voz profética. Estava calado. Não tem juiz. Não tem sacerdote. Um tempo de omissão. Samuel chega. E a Bíblia vai dizer que no momento que ele é chamado, ele ainda não conhece a voz. Então o Senhor chama repetidamente, até que ele fala: ei, quando você ouvir, você diz: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres? Coloca a mão no seu ouvido. É nesse tempo um novo homem que o Senhor vai falar com você tremendamente. Que o Senhor vai falar com você de uma maneira que Ele nunca falou. Nesse momento os tampões estão sendo tirados, porque um novo ciclo está para acontecer nesse lugar. Um novo ciclo está para acontecer nesse local. E para acontecer, eu preciso estar sensível. Sensíveis à voz do Senhor. Sensível à voz do Senhor. Samuel vive no templo, se alimenta do templo. Samuel era uma arma de ataque. Diga arma de ataque. Diga arma de ataque. Uau! Foi projetado para julgar, para profetizar e para sacrificar. Diga: Samuel foi projetado para julgar, para profetizar e para sacrificar. Meu Deus. Ele morre, os filhos morrem, e Samuel assume. E aqui eu preciso abrir um parênteses.
Eli morreu, Samuel assumiu. Foi fantástico como juiz, foi fantástico como profeta, foi fantástico como sacerdote, mas foi um péssimo pai, foi um péssimo discipulador. Quantos estão entendendo aí a parada? Ele era fantástico para aquilo que ele foi treinado. A consciência profética, irmão. Você foi treinado para o templo. Você foi treinado para suprir a necessidade do templo. Faz assim de conta. Faz assim, recebendo. Vai mesmo. Vocês não foram treinados para suprir necessidade de templo. Deus não entrega nada a ninguém pela metade. Aleluia. Quando Jesus libera, Ele libera a plenitude. Se vocês não são plenos, vocês vão sair daqui plenos hoje. Nada educado esse negócio de beber no gargalo. Não esquenta não, gente. É só assim mesmo. Então, vamos lá. Arma de ataque. Mas a Bíblia fala que nós recebemos arma de ataque e arma de defesa. Uau, então não tem como você só atacar. Imagine um fugilista só treinado para bater, só para socar, só para fazer, trabalhar, cumprir tabela, bater ponto. Atacar, o primeiro soco tu cai, pô. O primeiro soco tu cai e não levanta. Deus quer te ensinar a atacar, mas também quer te ensinar a defender. Hoje serão liberadas sobre a vida de vocês armas de ataque, mas também armas de defesa. Meu Deus, aleluia. Perfeito no templo, horroroso em casa, perfeito na igreja, péssimo marido, perfeito na igreja, péssimo pai. Posso falar? Aleluia. Entenda algo, quando Samuel ele foi projetado, ele não era casado. Quando está casado, está tudo bem, bispo. Quando não está casado, está tudo certo. Por que está tudo certo? Ele morava no templo, ele dormia no templo, ele comia no templo. Está tudo certo. Só isso que foi apresentado para ele. Mas aí Samuel casou. E é aí que muito homem cai. Porque quando você casa, quantos são casados aqui? Glória a Deus que eu não estou maluco. Quantos vão casar aqui? Em nome de Jesus. Vai pegando aí. Fiz 8 casamentos lá esse ano. 8. Olha, dá glória aí, irmão. 8. Aleluia. Enquanto ele não tinha família, enquanto ele não era casado, Deus, igreja. Deus, igreja. Deus, igreja. Só que agora ele casou, e quando você casa, a prioridade muda. Agora ele tinha que entender que Deus sempre vai ser o centro de tudo, que Jesus sempre vai ser o centro de tudo. Mas em segundo lugar vem a casa, vem a família,
Aí, irmão, Adão pecou. E lá no Éden surgiu uma palavrinha que todos adoram: do suor do teu rosto comerás o pão. Tem que trabalhar, irmão. É fruto de maldição, mas é prioridade hoje. E olha só: Deus, família, trabalho, templo. Parece bem contraditório isso para pastor, né? Mas isso é uma verdade, gente. Se você não for cheio por dentro, não adianta você servir com aquilo que está por fora. Um estereótipo lindo, mas o interior podre. Servindo com alegria, mas os filhos doentes. Servindo com alegria, mas bate na esposa. Servindo com alegria, mas é machista. Eu discipulei um rapaz. Meu Deus, isso aqui está gravado, mas vai. Que eu fui na casa dele, ele falou: a minha esposa, ele trabalhava no estaleiro. Eu sou meio pesado, irmão. Não vou esquentar não, hein? A minha esposa, ele acordava 4 horas da manhã, irmão. Tem que acordar 4 horas da manhã para me servir. Botar o meu café, a minha sandália tem que estar do lado da cama. Para ele calçar. Eu estou falando de crente, irmão. Estou falando de pessoas que servem a Deus com essas posturas. Eu não preciso nem dizer a vontade que eu tive, né? Não preciso, né? Sabe por que isso não acontece? Porque o Espírito Santo habita em mim. Porque se o meu natural se levanta naquela hora, coitado dele. Mas essa é a geração de homens que está se apresentando no templo nessa era. Essa é a geração de homens, lindo por fora, bonito por fora, mas podre por dentro, que está se apresentando nessa nova geração. E Deus está quebrando com essa hipocrisia. O Senhor está falando com a gente aqui nessa tarde: vamos parar de hipocrisia. Está ruim, fala, irmão, eu preciso de curar. Eu preciso ser curado, eu sou ciumento ao extremo. Eu bato na minha mulher, eu bato nos meus filhos, a minha relação com meu filho não é boa. Eu não sei se é pai, sabe por quê? Porque meu pai me maltratava, e por meu pai me maltratar, eu maltrato os meus filhos. Chegou o tempo dessa geração se levantar e falar: eu preciso de cura. Eu preciso ser tratado. Quantos estão aqui para ser tratado? Graças a Deus, bicho, por isso. Eu sempre falo a questão da maldição. Eu falo: meu irmão, seria uma heresia eu não falar que em Cristo todas as maldições foram quebradas. Isso seria uma heresia da minha parte. Mas eu tenho uma pergunta para fazer: a tua cura, a tua libertação é progressiva ou você já está curado por completo? Você está em progressão e evolução ou você está curado por completo? E aí? A Domé foi perdida no Éden. Domé é semelhante. Isso a gente não resgata mais na terra. Opa! Se essa perfeição do Éden eu não resgato mais na terra, como que eu vou adquirir isso na terra? Então, meu amigo, meu amado, você aceita Jesus e Ele é possibilidade para que você possa se tornar de novo um novo homem. Aleluia! Que novo homem é esse? Pleno, completo. Esse complemento, essa domé, essa semelhança é só na glória. Briga aqui agora para chegar lá. Quantos estão entendendo isso aí?
Deixa eu me recapitular aqui. Templo. Salomão lá na frente, mas vamos lá. Eli, Samuel, péssimo pai, uma estrutura péssima na família. Vem cá, Bruno. Eu ia trazer os dois hoje. Bruno está debilitado, gente, por isso que eu fui cantar para vocês hoje aqui. Bruno está meio gripadinho. Isso aqui é uma bomba. A confirmação do chamado, a passagem de bastão, ela não pode ser pelo que eu sinto pelo Bruno, pelo que eu vejo do Bruno, eu como bispo. A passagem de bastão, a confirmação, são as atitudes do Bruno, é a vida do Bruno. Por quê? Eu estou ali pastoreando ele, eu estou ali discipulando ele, e eu não posso ser omisso nesse pastoreio, eu não posso ser omisso nesse discipulado. Pau que bate Chico, bate Francisco. Então, a minha parte pior como discipulador, ele vai ter que entender, porque mais duro é para ele. Mas eu não me arrependo disso não, porque eu estou criando uma bomba para impactar uma geração. Eu não estou sendo omisso dentro do discipulado. Mas só quem vê isso? Quem vê? Sou eu, não é a igreja. É a igreja que vê, é você que vê. Quem confirma o chamado são vocês, porque vocês vão ver nele a atitude de um homem de Deus, a atitude de um evangelista, a atitude de um pastor. Ou seja, a igreja está de olho, e a igreja julga. E como julga? E a igreja traz o relato. Quantos entenderam isso aqui? Vocês precisam entender isso aqui para entender o que vem na frente. Valeu, meu filho. Só que Samuel não entendeu isso, cara. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos falharam na justiça. Eles julgavam os filhos de Samuel, julgavam o povo, 2 filhos. E eles falharam porque eles subornavam. Eles aceitavam suborno, eles negociavam. E por incrível que pareça, a história se repete. Eli não era pai biológico de Samuel, mas Samuel foi criança, bispo, no templo. E ele viu a corrupção, e ele viu tudo que aconteceu. Aquele cara que foi projetado para ser espiritual, ele estava vendo a omissão de Eli, ele estava vendo o erro de Eli. E ao invés de ele falar, isso eu não quero, de repente ele olhava e foi se acostumando com aquilo. Então a omissão passou de Eli para Samuel, e Samuel se tornou omisso. Por quê? Os filhos continuaram servindo, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A igreja não precisa de pessoas servindo, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Não é o líder do lugar que tem que identificar. Você tem que ser um novo homem, um homem de caráter, para dizer, pastor, preciso sentar, pastor, preciso dar um tempo, pastor, preciso ser tratado. Não espera xarabaqueia não, irmão. Seja verdadeiro. Jesus apresenta um evangelho verdadeiro. Uma hora ele dá a cara a tapa e ele fala assim, ô meu irmão, agora acabou. Quer saber? Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Eu sou o cara que vai libertar vocês, pô. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, a partir de hoje, não tem proximidade comigo. E aqueles discípulos carnudos e religiosos, olha, é dura essa palavra, é dura mesmo, que é a verdade. E aqueles discípulos, ó, mexe o pé. Por quê? Porque não aguenta ouvir a verdade. Glória a Deus que você está sentado aí. Glória a Deus que você está sentado aí, meu irmão. E glória a Deus que eu estou sendo aqui tratado diante daquilo que eu estou falando. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui são homens em progressão sendo tratados dia após dia. Dia após dia. Os filhos fizeram mal aos olhos do Senhor. E como eu disse, a igreja, ela vai se levantar. A igreja, ela vai se manifestar. Está errado, o povo fala. Está errado, o povo critica. Samuel passou o tempo, ele já estava velho. Diga, não morreu, mas estava velho. Não morreu, mas estava perto de morrer. Deixa eu ver, aqui. Perto de morrer, levanta aí, meu filho. Hoje foi você mesmo que eu peguei, né? Perto de morrer, existe uma coisa. Faz de conta que isso aqui é um bastão. Eu preciso passar o bastão para alguém. Só que ele estava focado só nos filhos, correto? E omisso dentro disso, correto? Se não tem os filhos, tem alguém, né? Não é uma monarquia que eu estou falando aqui hoje. É algo espiritual. De repente não vai ser o meu filho, mas vai ser você. Eu preciso passar o bastão para alguém, porque o meu tempo está se findando. E quando isso acontece e não tem ninguém para eu passar, mais uma vez a voz profética vai se calar. Meu Deus. Obrigado. Quantos estão entendendo? Eu precisava passar o bastão, mas só que meus filhos eram corruptos. Eles sendo corruptos, o povo se levanta, gente. Eu estou no texto, tá, gente? E eu vou chegar nesse texto aí do tema. O povo se levanta e fala: Samuel, meu filho, você foi um excelente juiz, você é um excelente profeta, você é um excelente sacerdote, mas você está ficando velho. E me desculpa, você é, mas seus filhos não são. Você é, mas seus filhos não é. E agora vem a chave para essa liberação. Vamos encaixar, hein? Para essa liberação aqui do tema. Pode estar entendendo? Você é, Samuel, mas seus filhos não são. E se não é, não unge. E se não é, não levanta. Existe uma geração de Samuel se levantando aqui. Eu creio. Mas uma geração de Samuel plena no Espírito. Aquilo que faltou em Samuel não vai faltar em você. Ei, levanta a mão aí, faz assim, ó, recebendo assim, ó. Aquilo que faltou em Samuel não vai faltar em você. Ei, caralho, xerá, achou. Show. Cheio.
Lá, baixar. Seus filhos não. Samuel, não dá. Aí vem a chave. Desculpa, Samuel, mas seus filhos para julgar a nação não dá. Já que é para ser na carne, já que é para ser na carne, porque a voz vai se calar mais uma vez, Samuel. Deus vai deixar de falar de novo. Já que é para ser na carne, me dá um rei carnal. Mas que isso? Deus permitiu? Espera. Samuel, que venha sobre nós um rei semelhante a dos outros povos. Eu quero um rei, Rafa, igual os reis das outras nações. E aí, qual era a qualidade desses reis? Mão de ferro, liderança, guerra, forte, alto, bonito. Eu quero um rei igual das outras nações, um rei carnal. Qual eram as qualidades de Saul? Alto, forte, bonito. E os mais altos de Israel batiam no ombro dele. Saul não tinha nada de espiritual para oferecer. Era um rei segundo o coração do povo. Meu Deus. A voz profética vai se calar, não tem profeta, vai se calar. Então o povo não contendeu contra Deus, contendeu contra Samuel. Por quê? Não discipulou, não preparou, não consolidou, não tinha ninguém para colocar no lugar. E quando ele não faz isso, o povo vê, bicho. O povo vê. Não teve esse processo de discipulado, de consolidação. Tratar dá trabalho, né? Cuidar dá trabalho, não dá? Não teve esse trabalho. E se não teve esse trabalho, não tinha continuidade. O Senhor quer dar continuidade hoje. O Senhor quer dar continuidade hoje a um projeto poderoso. O ano da expansão. Coisa linda. O ano da expansão. Guarda onde eu parei aí, Rafa. Guardou? Então segura. Em um dado momento, tem quanto tempo aí, gente? Tranquilo? Em um dado momento, o evangelho precisa expandir. Está vindo agora? O evangelho precisa expandir, precisa multiplicar. E para ele se multiplicar, para esse evangelho da graça dar continuidade, precisava de algo. Porque em um dado momento, Estevão estava na área, estava para ser julgado e foi condenado e morreu apedrejado. O homem para recitar a palavra.
O primeiro mártir da história não foi um apóstolo, não foi um bispo, foi um diácono. Meu Deus. Mas por que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo isso? O ano da expansão. Estevão é apedrejado. E eu imagino o Estevão massacrado, tendo que liberar uma chave profética antes de morrer. Perdoa, Senhor, não impute pecado sobre eles. Sabe que chave foi essa? Foi a chave do perdão. Por quê? Porque ali estava Saulo, apóstolo Paulo, olhando aquilo tudo. As roupas foram entregues aos pés do apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo, igual a Eli, estou no texto, irmão, estou no texto, igual a Eli, ele consentiu. E se ele consentiu, ele matou. E se ele matou, ele pecou. E para o evangelho expandir, Estevão precisa perdoar. Quantos estão entendendo? O perdão de Estevão trouxe expansão para a graça. Sem Estevão não haveria expansão, porque não haveria apóstolo Paulo. Quantos estão entendendo? O apóstolo Paulo usava arma de ataque, diga arma de ataque. Mas também igual Samuel, não tinha arma de defesa. Atacava, expandia, avançava, mas não consolidava. Deus está me levando, eu vou. Não consolidava, não cuidava. E Deus te chamou para cuidar de alguém, tá? Te chamou para cuidar de alguém. Te chamou para discipular alguém. Nem que seja um, irmão. Nem que seja um. Mas faz. Que força você vai dar para o ministério, né, bispo? Que força. O apóstolo Paulo chega à primeira viagem para Listra. Sabe o que acontece com o Paulo na primeira viagem para Listra? Ele é apedrejado. Ou apedrejado de novo. Só que aquele que viu um apedrejamento no ódio, com ódio, foi apedrejado por amor. E quando ele é apedrejado por amor, a Bíblia não vai falar, mas com certeza tinha um menino olhando. E esse menino, ele olha. E Paulo volta para uma segunda viagem para esse lugar, Listra. E quando ele volta para a segunda viagem, Timóteo aparece. Tem quantos Timóteo aqui hoje? Timóteo aparece. E quando ele aparece, ele já aparece como discípulo. Por quê? Ele vê aquele cara apedrejado por amor ao evangelho. Profeticamente disse: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Se vira para você agora. E eu vou te fazer uma pergunta. Quantos querem ser igual a você? Você é espelho para quem? Não é de novo o homem que estamos falando? Você é espelho para quem? O que tem de novo aí? O que tem de novo aí? Armas de ataque: evangelizar, atacar, abrir território, função de apóstolo. Ei! Mas Paulo atacava, mas não cuidava. Só que aí foi diferente. Quando ele dá de cara com Timóteo, ele dá de cara com um propósito, o cumprimento, a plenitude do chamado. A graça, a expansão tinha que ser perfeita. E para ser perfeita tem que ter arma de ataque e arma de defesa. Enquanto Paulo desbrava, Timóteo cuida. Enquanto ele ataca, o evangelho é multiplicado, Timóteo cuida. Deu B.O., Timóteo está lá.
Deu BO em Éfeso, Timóteo está lá. Deu BO em Corinto, Timóteo está lá. Deu BO na Tessalônica, Timóteo está lá. O Senhor vai levantar um novo homem. E esse novo homem vai ter capacidade de resolver BOs. Vários BOs. Vários BOs. Aonde eu parei? E o povo ele entra e contenda com Samuel. Porque os filhos de Samuel não estavam aprovados para serem juiz sobre Israel. Então me dá um rei segundo o coração do povo. Então Saul, voz que se calou, se silenciou. O que eu falei no começo? Falei 3 palavras no começo, você lembra? A voz que silenciou. Esqueci o que eu falei no começo, mas vamos lá. Acontece essa ideia. Então o povo pede um rei igual aos outros reis. Então o povo pede um rei carnal. O povo não pede um rei espiritual. Deus permitiu. A voz se calou. O povo se precipitou, não por causa de Deus, por causa de um péssimo pastor, de um péssimo pai, de um péssimo discipulador. O povo se precipita olhando a atitude de Samuel. Samuel não gerou, e aí sim o povo se precipitou. Porque quando o povo não aponta para Deus, aponta para Samuel, que não gerou esses filhos, que não deu origem ao discipulado. E aí nós vamos chegar perto desse texto que eu vim costurando até chegar aqui. Então, nesse texto, Saul ele vai atrás das jumentas do pai. Não foi ovelha, foi jumento. E as jumentas se perderam. Se perderam. E Saul vai atrás. O pai de Saul é Quis, um homem abastado, um homem que tinha. E nessa que ele vai a um encontro para encontrar essas jumentas, ele não consegue encontrar essas jumentas. E quando ele não consegue encontrar essas jumentas, o servo fala para ele: ei, tem alguém aqui que é um vidente. Profeta antigamente era chamado de vidente. E pode ter certeza que tudo que nós falarmos, ele vai te revelar. Antes disso ele falou: vamos embora, nós achamos as ovelhas do... Vamos embora, pô. Já procuramos demais. O líder desistindo, mas o servo insistindo. Então aqui está com uma ideia que para você ser líder você tem que ser servo. Para você ser líder você tem que ser servo. Para você liderar primeiro você tem que aprender a servir. Para você subir primeiro você tem que aprender a descer. Estrutura de Saul: alto, altivo, em tudo, em arrogância, em soberba, em prepotência, altivo em tudo, soberbo em tudo. Esse não seria um requisito para um bom rei. E esse rei queria desistir. Vamos embora, servo, cansado de procurar. Aí o servo fala: não, vamos insistir, tem um vidente aí. Meu servo, outra coisinha aqui. Beleza, mas só que eu não tenho nada para oferecer, não tenho uma oferta para dar.
Como é que eu vou fazer quando eu chegar na frente do profeta? Olha só que tá dando ruim, gente. Está dando ruim. Aí o líder está vazio, mas o servo está cheio. Meu Deus. O servo está cheio. Não, você não tem, mas eu tenho. Você não tem aí, está despreparado, mas eu tenho prata aqui para te oferecer. Para oferecer para o profeta. Ia desistir do jumento. Não tinha oferta. E na verdade quem virou o líder nessa história foi o servo. O servo que vira líder nesse momento. E leva Saul para um propósito. Lógico que o evangelho ele é conectado. Há uma conexão. E quando ele chega até Saul, Saul faz ele voltar, unge ele. Quando unge ele rei. Óleo, governo real, para ser rei. Ele precisava de uma experiência profética. Aí ele fala, quando você descer a esse texto aí, que nós entramos, vai ter uma comitiva de profetas. Os músicos vão estar presentes lá. Eles vão estar adorando. E aí, meu filho, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e tu se transformarás em um novo homem. Se transformou ou não se transformou? E aí? Teve possibilidade ou não teve? Teve chance ou não teve? Ficou preso do Espírito ou não ficou? O rei foi segundo o coração do povo, mas mesmo assim, Deus não deixou de ungir, Deus não deixou de liberar. Todos os atributos, tanto de governo quanto espirituais, foram liberados sobre a vida de Saul. A parte de Deus, Deus fez, mas Saul não fez a parte dele. Eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite, já à noite. Não foi Deus que rejeitou Saul, foi Saul que rejeitou a Deus. Não foi Deus que rejeitou a Saul, foi Saul que rejeitou a Deus. Talvez você entrou aqui se sentindo rejeitado, se sentindo Zé Ninguém. Mas Deus está falando assim, ó: não foi eu que me afastei, foi você que se afastou. Não foi eu que me esfriei, foi você que se esfriou. Não foi eu que perdi a conexão, foi você que perdeu a conexão. E hoje nós estamos aqui juntos para reconectar esse novo homem. Quantos querem se reconectar? É só corajoso que levanta a mão, irmão. Vamos lá, homem. É isso. É isso. É de verdade. O evangelho é de verdade. Teve todas as possibilidades para se tornar um novo homem, mas não se tornou. Não obedeceu. Não matou quando o juízo era matar. Sacrificou quando não tinha patente para sacrificar. Foi rejeitado por Deus, mas graças a Deus, que aí sim Deus estava preparando um novo homem. Um texto no Novo Testamento fala assim: encontrei Davi, o homem segundo o meu Deus em meio a tanta gente estava preparando um novo homem.
Quando Samuel olha para Saul, ele olha, cara, essa é a minha chance de eu me redimir. E ele insistiu no erro. Ele insistiu no que era errado. Ele insistiu no que não tinha jeito. Não era habilitado. Não insista no erro. Não insista no erro. Até quando? Até quando? Até quando vai prantear por Saul? Até quando vai ter pena de Saul? Um homem que eu já rejeitei. Até quando, Samuel? E uma pancada muito dura para Samuel, porque Samuel falha com seus 2 filhos. E também falha com Saul. Aí é Deus que prepara Davi. Deus entra em cena e fala: preciso recuperar o profético que está se apagando. Eu preciso recuperar essa chama que está se apagando. O Senhor me trouxe aqui hoje para reacender chamas que estavam se apagando, corações que já não queimam mais, corações que já não adoram mais. Reativação para a expansão. Reativação para a expansão. E essa reativação começa na tua casa. Começa na tua casa. Se você é verdadeiro em casa, você é verdadeiro no altar. Não é do templo para casa, é da casa para o templo. Mas se você for falso em casa, você também vai ser falso no altar. E quando não há verdade, a água também muda. E ao invés de você liberar uma água cristalina, você vai liberar uma água suja, para quem não tem nada a ver com isso. O Senhor quer te tratar nessa noite. O Senhor quer tratar o teu coração. O Senhor quer tratar o meu coração. Quantos são homens de verdade aqui? Davi passava por uma rejeição tremenda. Era o 8º da ponta, era o menor. Ele vivia no campo. Por que ele vivia no campo? Ele estava aprendendo a pastorear. Sempre o pastor de ovelhas vão ter meninos junto com eles para aprender a pastorear. Como que é isso, meu pastor? Beleza. A ovelha precisa se acostumar com a voz do pastor. Então Davi tinha 13. Ele estava, claro, junto com o pastor, pastoreando as ovelhas do pai. Falava também, direcionava também. E as ovelhas estavam acostumando com a voz do pastorzinho, que estava no campo, que um dia ia se tornar pastor de verdade das ovelhas do pai. Só que deixa eu te falar um negócio para você. Enquanto ele estava no campo, a mesa era farta. Enquanto ele estava no campo, a família banqueteava. Davi não participava do banquete. Davi não comia com a família. Davi não vivia essa estrutura linda que é a família, talvez a estrutura que você perdeu faz tempo. E Deus está querendo restaurar a mesa da tua casa hoje.
O Senhor quer restaurar essa mesa hoje, esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade com teu filho, com tua esposa, com tua família. Se através dessa mensagem aqui mudar para mim, vai ser já. Porque Deus não está trazendo uma palavra dessa aqui à toa. Ele não tinha esse momento de cuidado, esse momento de família. Ele estava lá no curral. João 10 vai dizer, Jesus declara que Ele é a porta das ovelhas. Quantos sabem por que Jesus declara isso? Que Ele é a porta das ovelhas, você sabe? O contexto histórico disso? Qual é o contexto histórico disso, bispo? Ele declara que Ele é a porta das ovelhas, porque existia um aprisco. Nos tempos de frio, os apriscos eram tipo uma caverna. Nos tempos de calor, era uma área aberta, mas cercado de pedras e com uma entrada sem porta. Jesus declara em João que Ele é a porta das ovelhas, porque Ele era o pastor das ovelhas. Então o que acontecia com Davi? Enquanto a família estava banqueteando, ele estava na porta dormindo, guardando as ovelhas que era do seu pai. Jesus diz que Ele é a porta, porque para cuidar, era ali que Davi dormia. Olha o homem segundo o coração de Deus sendo cuidado, sendo tratado pelo próprio Senhor, dormindo na porta das ovelhas. O pastor das ovelhas, o bom pastor, pastor de ovelha, não cuidador de jumenta. Deus está, mudando uma história, mudando uma trajetória. Levanta a tua mão aqui, concha hoje para você, Deus está mudando uma história. Aleluia. Deus está mudando uma história. Deus está mudando trajetória. Pensamento de velho homem está sendo aniquilado hoje pela presença. Uma nova estrutura profética está sendo implantada na tua mente hoje, através do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Samuel chega. Vai lá, cara. Tem um rei para você ungir. Para de insistir com Saul. Para de insistir, o tempo de Saul acabou. Enquanto você está olhando para Saul, você está fixado em uma coisa só. Deus está falando para vocês hoje: olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Você está projetado no que não vai dar certo. Você está com a mente projetada em um erro. É um erro, Deus já falou, não pode. Não vai, não vai. Por aqui você não vai. Deus está falando: sai desse erro. E vai ungir quem eu estou te mandando. E quando Samuel chega na casa de Jessé, aí vocês sabem, 3 maiores de idade, o resto era menor de idade. Menor de idade fica na casa. O menorzinho, coitado, estava lá tomando conta lá das ovelhas. E os 3 maiores estavam na guerra. Nesse momento estava toda a família reunida. A visão do rei que o povo queria era alto, forte. E Samuel vai em quem? No alto, no forte. Sou eu. Mas por dentro, espiritualmente, fracasso. Deus quer que você seja uma potência interior. Meu Deus. Porque a luz que tem que brilhar é uma luz interior.
Quando a palavra de Deus diz, brilhe como uma estrela em meio a uma sociedade corrupta, é que o seu interior brilhe em meio a uma sociedade corrupta. Então Deus quer tirar esse brilho que é do Espírito Santo, que vem de dentro, sabe, para fora, para que você possa ser notado por Ele. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, 8º da ponta. Não estava. Não tem mais ninguém. Tem um rejeitado. Tem aquele que está lá, está cuidando das minhas ovelhas. Tem aquele que muitos anos que não senta no mesmo horário com a gente para almoçar, para as refeições. O Senhor está falando muito aqui de problemas com paternidade. Quanto tempo você não chama o teu filho para um tempo de mesa? Ou será que isso nem existe mais? O Senhor está, resgate a mesa. Resgata a mesa. Deus está falando aqui. Estava lá. E Deus chama. Faz tempo que Ele não participa. Mas ninguém come aqui enquanto Ele não chegar. Uou! Em meio a uma sociedade carnal, precisa se levantar alguém espiritual. Tudo carne. Ninguém come até que o espiritual chegue. Existe uma churrasqueira espiritual hoje aqui, tá? A tua carne é um sacrifício hoje. A minha carne é um sacrifício hoje. Eu adoro me colocar que eu deixo o ambiente mais leve. Sabe quem é o pior daqui? Sou eu. Eu sou o pior daqui. Não queiram me conhecer seu Espírito Santo, mas não queira mesmo. Não queira. Eu sou o pior daqui. Então Deus quer tratar dos homens nessa noite. O Senhor quer tratar de cada homem aqui nessa noite. Eu não sei como você se encontra preso na religião, preso no compromisso, servindo no templo, batendo ponto. Eu tenho que ir lá na casa, porque se eu não for o bispo vai brigar. Eu tenho que ir lá na sala, porque se eu não for na sala, o bispo Júnior vai notar que eu estou faltando. Então eu preciso bater o meu cartão, eu preciso bater o meu ponto. Fica em casa, irmão. Fica em casa. Chama o seu líder, chama o seu pastor, conta a verdade. Conta a verdade. É tempo de mesa. Fala aí, meu filho, tudo bem? Fala, Senhor, como é que tu tá, cara? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua família? Como é que tá a tua vida profissional, mano? Tá trabalhando? Tá desenvolvendo no trabalho? Como é que você tá? Como é que você tá espiritualmente, irmão? Como é que tá o teu coração? Sabe, rapaz, eu me importo com você. Sabe por que eu me importo com você? Porque um dia o Senhor se importou por mim e liberou sobre mim uma responsabilidade
E essa responsabilidade, ela vem repleta de amor. O amor de Deus, ele veio sobre o meu coração, ele veio sobre a minha vida e me trouxe a responsabilidade não de pastorear, mas de cuidar das ovelhas do bom pastor. Porque na verdade eu não sou pastor, sou representante de um pastor. Porque só existe um pastor. Então eu quero saber como é que está a tua vida, como é que está o teu coração, como é que está a tua família. Sabe? É esse tempo de qualidade que eu preciso ter como um homem de verdade. Para nós que somos líderes, para nós que somos pastores, Deus liberou algo e nós temos um pacto de silêncio. Nós temos um pacto de sigilo. Porque eu respondo por cada ovelha da sala. E os bispos daqui, o apóstolo, responde por cada ovelha daqui, que o dia do prestar de conta vem. E esse pacto tem que se cumprir. Mas para isso acontecer, você precisa confiar em mim. Não tem jeito. Existe uma hierarquia terrena. E existe alguém que vai cuidar da tua vida espiritual. E quem cuida da tua vida espiritual é o pastor, é o bispo, é o apóstolo. É eles que vão cuidar. Então que haja sensibilidade em vocês hoje, de falar a verdade, de dizer a verdade, de como o coração de vocês está. Cara, eu não estou nem aí pro teu trabalho, irmão. Desculpa. Eu não estou nem aí pro teu funcionar, cara. Eu estou aí para a tua vida, como você está? Como que você está hoje? Caralabasorianda labaxê. Eu falo no encontro que o homem, quando passa por tratamento, ele não chora, ele berra. Porque o homem é feio chorando, gente. Eu estou quase chorando aqui. É coisa feia chorando o homem, misericórdia. Sabe? O Senhor quer que você passe por esse tratamento hoje. Pensa. O azeite, quando ele é esmagado, ele não desce a parte de baixo jorrando, desce pingando. Se jorrar, é como se tivesse misturado com óleo. Talvez você está sendo esmagado, mas ainda está mistura, água, óleo, jorrando. O Senhor hoje está te levando para um tratamento que você está sendo esmagado até pingar, até descer o sumo do azeite, o óleo do azeite. O Senhor está chamando homens de verdade hoje aqui nesse lugar. Homens de verdade que amam a palavra de Deus, que não se contaminam, que não se corrompem, que parem de pecar. Aqui é simbologia daqui, cara. O altar é o altar. Se o altar não estiver bem, não sobe. Não faz, mano. O Senhor entregou uma chave para a sala. Tudo profético, irmão. Apostólico e profético. De um território, de uma geografia. E eu estou batendo mesmo, mano. De frente com a religião. De frente com a hipocrisia. De frente com a falta de santidade. De frente com a prostituição. Pastor, eu sou perfeito. Não, você não é perfeito. Mas se errou, para! Para! Quando
Quantos são líderes aqui? Vai levantar a mão, fica com medo não. Quantos são líderes aqui? A pressão maior é para a gente. A pressão maior ainda é para a gente. A carga ela vem, ó. Você é espelho. Você é espelho. Você é espelho. Davi chega. E o novo homem é ungido. O homem segundo o coração de Deus. Não o homem segundo o coração dos homens. Segundo o coração do povo. E aí vocês têm que aprender a renunciar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o quê? O Senhor. E quando ele olha, o negócio é tão rápido, ele entende aquela visão, que ele fala: ai de mim, eu sou pecador, tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê, ele fala: ai de mim. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Nesse momento, profeticamente, você está vendo o Senhor. E nós vamos declarar: ai de mim! Ai de mim! Porque eu sou um pecador! Porque eu sou pecador! E habito no meio de um povo! E habito no meio de um povo! De impuros lábios! De impuros lábios! Mas eu vi o Senhor! Mas eu vi o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Conexão! Verdade! Conexão! Verdade! Era certo? Não, estava errado, estava, mas declarou! E quando ele declarou, veio um anjo com uma tenagem, toca nos lábios. Ei, existe uma tenagem tocando nos teus lábios hoje. A Bíblia vai dizer que depois dessa declaração veio o toque. Não existe toque de Deus sem declaração. Não existe toque de Deus sem verdade. Para a brasa tocar, eu tenho que declarar. Declarar. O quão mal eu sou. O quão pecador eu sou. O quão dependente de Deus eu sou. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim: não existe toque sem declaração. Chegou o momento de você se expor. Não para mim, mas para Deus. Aleluia. Jesus. Dos caldeus, idolatria. Só que meu pai está lá, a minha família está lá, a casa estava bagunçada. Só que Deus dá uma ordem para Abraão, e para essa ordem acontecer, alguma coisa tem que se movimentar. Ele perde o irmão em Pandarã, e em Pandarã também morre seu pai. E quando seu pai morre, Deus dá uma ordem: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma. Mas para a grande nação acontecer, ele precisa sair. Sai desse ambiente. Abraão, pai de muitos. Abraão, pai de multidões. Deus muda a história. Aqui você é Abraão, tá? Aqui você é Abraão. Aqui você vai cuidar das riquezinhas do seu pai. Pai de muitos. Tem gente que está achando que tem muito, mas Deus tem uma multidão. Então Deus quer trocar o teu nome. Para Ele trocar o teu nome, você precisa sair do lugar que você está. Então Abraão precisou transicionar. E Deus está falando com você nessa noite: transiciona. Transiciona.
Chegou o tempo do novo homem se transicionar. Ei, discípulos, vai fazer compra, porque você não vai entender a profundidade do que vai acontecer aqui agora. Porque, discípulo, você é religioso, discípulo. E Samaria não se dá com o povo judeu. E já que você não se dá, está em guerrinha, eu sou Jesus, me dou com todos. Vai fazer compras que você não vai entender essa profundidade. E Jesus vai para o poço. E para o poço ele encontra a mulher samaritana. A mulher samaritana acreditava no poço, que era a água do seu pai, Isaac. E ali Jesus se encontra com ela. Em qual horário? Um horário diferente. Por quê? Porque ela era prostituta, então não podia estar no meio dos horários das outras pessoas. Ela vai na parte da tarde, da parte do sol. E é nesse momento que Jesus vai se encontrar com ela. E ali Jesus troca a mentalidade daquela mulher. Se você entender quem está pedindo água, e você liberar essa água, eu vou liberar uma água para você, que você nunca mais terá sede. É essa água que o Senhor quer liberar para o novo homem hoje. É essa água que o Senhor quer liberar para o novo homem hoje. Eu preciso declarar. Cadê teu marido? Cadê teu marido? Não tem marido. Declaração, exposição. Já teve sim, e esse que você tem também não é seu. Ela entende, ela reconhece, ela é tratada e vira uma grande missionária, evangelista. Vinde e veja! Mas antes dela se movimentar, a nova mulher tinha que nascer. Então, antes de você se movimentar, o novo homem tem que nascer hoje. Quantos creem que esse novo homem tem que nascer hoje? Ei, Nicodemos, você não está entendendo. Você precisa nascer de novo. E aí, um cara que era intelectual, mano, brabo, dá uma resposta meio burra, meio lógica, meio como é que pode eu, já grande, voltar para o ventre da minha mãe? Brabo, é religioso, estudioso, mas sem profundidade nenhuma. Deus está te chamando hoje para ser profundo. Tem que nascer da água e do Espírito. Existe uma presença para você, Nicodemos. E Nicodemos transicionou, ele entendeu isso, lógico que ele entendeu. Porque quem estava com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus? Nicodemos. Os discípulos, mas ele não, ele estava lá. Porque ele sim se tornou um novo homem. Segurou até o final. Fique de pé. Essa é a palavra que o Senhor, com muito temor, liberou para o meu coração. Pode chamar aí quem tiver que vir aqui. Bispo, o apóstolo, qualquer um. Ali, você? Vamos lá? Vamos adorar, Bruno? Vamos adorar, gente? Eu creio que essa mensagem ela é de um cunho pastoral. Ela é
de um cunho de uma liderança espiritual. E hoje eu vim aqui para liberar uma palavra pastoral. E aí, eu vou voltar para ali, depois do louvor, para ser ministrado. Por quê? Como eu entendo isso? Como foi uma palavra pastoral, existe um líder espiritual aqui. E aí, essa transferência, essa ministração, com certeza, vai ter que ser do líder de vocês. Amém? Do bispo ou do apóstolo que estiver aí. A palavra foi ministrada, mas como é uma palavra muito, sabe? Uma direção, de direção, eu não posso. Vamos adorar? Não entendo Oh! o meu próprio agir. Ah, se você conhece, se desprende agora. Ei, novo homem. Ei, novo homem, se desprende agora. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que ajoelhar, ajoelha. Shikaralabassori andalabashei. Shikaralabassori. O meu próprio agir, sem tua graça, Sinto a graça. Meu Deus! o que seria De mim, Deus. que eu quero fazer, eu faço, e o mal que eu não quero ver, acabo cometendo. Em meu ser, Libertar-me investido em uma guerra inevitável. Depois desse tempo, já foi vendido como escravo. não existe apenas o meu lado, mas eu Tenho o prazer da tua lei. Tu és o meu amado. A qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. Tenho o prazer da tua lei. Eu quero ser a tua casa. Não, pastor, tá tudo bem. O pastor vai pregar agora.
haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. Reina o Espírito sobre a carne. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, viver é transformado. Sim, sim, queremos ser transformados nessa noite, Jesus. Que nessa noite venha ser um divisor de águas sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Que venha ser uma noite ímpar, Senhor, para cada um de nós, para cada homem. Tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que foi deixado para trás, tudo aquilo, Senhor, que por causa das más influências, Senhor, como o bispo acabou de ministrar aqui, Senhor, porque um sacerdote, Senhor, um mentor se negligenciou. Aquele que sucedeu, que era até melhor, mas não sabia o caminho a trilhar, e também foi negligenciado. Jesus negligenciou a sua casa. Foi tão zeloso com a casa do Senhor, mas negligenciou os seus filhos. Perdeu a sucessão. Ensinou o povo a seguir a ti, mas a sua casa ele se perdeu. Mas nessa noite, Espírito Santo, alinha-nos, 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 porque se os nossos pais não nos ensinou, Tu és o Pai que nunca erra. Tu és o Pai que não erra, Tu és o Pai que não erra. Como diz a tua palavra, rebaba xeremanai aramanda laragababa xerebaba sorebanalarabase. Senhor, que pode uma mãe se esquecer de um filho ou um pai? O Senhor, Ele não esquece de nós. Ele não se esquece de zelar por nós. Ele não se esquece de nos guardar. Ele não se esquece de nos proteger. Ele não se esquece daquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas. Não importa o pecado dos pais, não importa o pecado dos nossos antepassados, nessa noite nós liberamos sobre a sua vida um mover novo. Nós liberamos uma chave nova. Nós liberamos um céu novo. É uma nova página, é uma página em branco. Deus não vai imputar sobre nós os pecados dos nossos pais, mas está dizendo para cada um de nós: os seus filhos serão melhores. Os seus filhos serão melhores. Abre a tua mão e recebe aí, igreja. Se você quer que o seu filho seja melhor do que você, comece a abrir os seus lábios e declara isso sobre a tua casa. Comece a declarar isso: meus filhos serão melhores do que eu. Meus filhos serão pais melhores, serão avós melhores. A descendência que virá depois de mim não será qualquer descendência,
será uma descendência de excelência. Porque o Senhor nos prometeu. Ah, mas você errou. Sim. Mas toda lacuna, presta atenção nisso. Toda lacuna que eu deixei na vida dos meus filhos, o Senhor, Ele está fechando com o bálsamo dele. Toda lacuna que eu deixei, de repente, às vezes que eu bati, era só para corrigir, eu bati, eu me irei, eu falei demais, eu criei uma brecha, eu criei uma cicatriz. Ei, manai, arabaxê, decantere, manai, alarababaxê. O bálsamo de Gileade, ele está passando, ele está curando. Ele está curando, 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 Ele está curando. Preste atenção nisso, porque como nós falamos ontem, como o pastor Valber falou ontem, como foi falado aqui, quem vai curar a tua casa não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem vai curar a tua casa é a tua mão, é a tua atitude, é você, é através de você. Deus vai curar o teu casamento através de você. Deus vai curar a tua casa através de você. Não é através do pastor, não é através do púlpito. Então não espere cair do céu aquilo que está em você. Não espere, olha para quem está do seu lado. Quem é homem fala com voz de homem, fala assim: não espere cair do céu aquilo que está em você. Esperamos muito, pastor Micael, sair do púlpito. Não, porque o pastor vai colocar a mão em mim, vai me transformar. Não. O pastor vai fazer 350 anos de oração sobre a tua vida, e você não vai se transformar se você não quiser. Se você não quiser, não acontece. Nem Deus faz. Que isso, pastor? Heresia, não é? Porque se Deus mudar a tua história porque Ele quer, Ele tira o livre-arbítrio. Ele tira o livre-arbítrio. A última coisa que Deus vai fazer sobre a tua vida é tirar o livre-arbítrio. Porque Ele quer que você mude pelo que Ele é sobre você. Oh, meu Deus, eu quero terminar, eu quero dar um intervalo, mas a única coisa ruim de chamar Jesus é que quando Jesus vem, Ele fala assim: é comigo mesmo, eu faço. Oh. Alinha. É alinhar. Você sabe o que é alinhar? É alinhar. Olha para quem está do céu e fala: mete a mão. Quem está do céu, só tem homem aqui. Vem cá, meu irmão. Olha para quem está do céu. Começa a orar para quem está do teu lado, querido. Comece a orar com quem está do teu lado e profetiza sobre ele, porque Deus está levantando um sacerdote sobre essa casa. Se você é sacerdote, você vai começar a profetizar sobre ele e vai dizer: Deus está alinhando a tua casa. Deus está alinhando a tua casa. Deus está alinhando a tua casa. Alinha, Deus, alinha. Sim, alinha. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha ferir a terra. Sim. É o alinhamento. É o alinhamento que Deus está liberando nessa noite, Bispo Júnior. É o alinhamento. É o coração dos pais aos filhos. Cara, é algo tão tremendo. Eu quero terminar, gente. Eu preciso do intervalo. É algo tão tremendo que o Antigo Testamento ele acaba assim.
O Antigo Testamento ele não acaba dizendo assim, não porque eu vou transformar, porque eu vou mudar, porque traz uma semente, não, ele fala assim, porque eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais para não ferir a terra, e termina o Antigo Testamento. Você sabe por que isso? Porque se não houver uma continuidade, o coração dos pais aos filhos, uma continuidade, um quebrantamento, um despertar, e dos filhos aos pais, uma visão profética. Olha só, um balizador, ali está um balizador, ali está aquele que vai direcionar a minha vida, ali está aquele que vai direcionar a minha casa. Aleluia! É igual ali em Joel, babaxê, remanai, alaramanda, alarabaxê. Em Joel ele diz: os jovens sonharão, mas os velhos terão visões. Os velhos darão a visão, os velhos mostrarão. Cara, vai ser assim, 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 assim. Oh, Shemanai, Aragababaxê. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Shimanai, Aramonderemanai, Alarabaxere decanteremanai. Oh, She, babababababaçô. Foi liberada uma chave tão profética que ontem. Foi liberada uma chave tão profética que ontem. Meu Deus. Aleluia. Algo que eu sempre gosto, que sobre a flecha na mão do valente. E eu, pela minha idade, querido, eu já tenho filho, eu já sou avô. Então eu já falei, cara, eu não sou mais flecha. Eu sou o arco. E porque eu gosto de ser arco, pastor, você tinha que ser a flecha. Não, eu sempre gosto. Sabe por quê? Porque a flecha ela vai embora, o arco é aquele que fica na mão do arqueiro. A flecha pode ser muito boa, se o arco for meia boca, ele se quer. Quem já brincou de arco e flecha é assim. Que eu sei de fazer, eu estava lembrando outro dia um arco e flecha que eu fazia. Às vezes eu fazia com uns gravetinhos tão sem vergonha que eu puxava o arco e lá e quebrava. Eu tinha que fazer outro. Se você não for um arco forte, se você não tiver força, se você não tiver ser rígido, você tem que ser rígido o suficiente para não quebrar e maleável o suficiente para impulsionar. Você não pode ser nem muito e nem pouco. Você tem que ter uma estabilidade para que na hora que o arqueiro puxar, na hora que o Senhor puxar e falar, eu vou lançar, você fala, Senhor, eu sou maleável para ensinar, mas a minha força, por causa da rigidez, vai ser tão forte que vai lançar os meus filhos tão longe. Jeremanai, Larabaxê. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você é um arco novo. Você é um arco novo. Quem é pai aí, querido? Levante suas mãos. Você é um arco novo. Você é um arco novo. Você é um arco novo. Deus está derramando óleo sobre você para você ilustrar, para você ser um arco novo. Deus está dizendo sobre a sua vida: você é um arco novo. Novo. Um arco novo. E aqueles que serão lançados por você não errará o alvo. Jesus, eu quero. Acho que é dar um intervalo. Gente, que é um intervalo. Xeremanai, arababaxere, canteremanai, alaramanda, larababacê. Heremanai, arabababa, soremanai, arabacê. Como o arco na mão do valente. Remanai, arabacere, bababaçô. Você é arco, querido. Pastor, mas eu ainda não tenho um filho. Ainda.
Então você não precisa sofrer os males que eu sofri, errar aquilo que eu errei. Você não precisa. A palavra do tabernáculo apostólico Semeando Avivamento para os filhos é: você não precisa trilhar, abrir caminho aonde eu já fiz estrada. Você não precisa abrir caminho, vocês filhos não precisam abrir caminho, porque eu já tenho uma estrada para você percorrer, para você ir adiante. Só corre por ela, só voe através dela. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos nossas vidas em tuas mãos. Ah, Jesus, que presença gostosa. Meu Deus, que presença gostosa. Nós te pedimos, Jesus, venha nos moldar. Queremos verdadeiramente sair daqui como novos homens, homens compromissados contigo. Mas tem dificuldade, mas eu estou aqui. Mas tem luta, mas eu estou aqui. Mas tem tristeza, tem mágoa, tem feridas, tem tudo, mas eu estou aqui porque a minha família é aquilo que importa. A tua palavra já diz que não adianta eu ganhar o mundo e perder os da minha casa. Então, Jesus, faça-me olhar para a minha casa. Eu quero ser um sacerdote na minha casa. Eu quero ser sacerdote porque eu quero, Jesus, interceder como Jó. Como Jó, Senhor, fazia o sacerdócio da sua casa, que ele não sabia nem se os seus filhos tinham pecado ou não, mas ele falava: Senhor, perdoa, se de repente eles erraram contigo, perdoa-os, toma o sacrifício, toma, Jesus, perdoa-os, Deus, perdoa-os. Jesus, eu quero ser o profeta da minha casa, Jesus. Porque eu quero, quando o Senhor falar comigo, eu quero abençoá-los, eu quero ser a boca do Senhor no meu lar, eu quero ser a boca do Senhor, eu quero falar assim diz o Senhor, eu quero, Senhor, interceder por eles. Senhor, eu quero ser o rei da minha casa, porque eu quero, Senhor, aprender a administrar, eu quero governar, Senhor, eu quero ser a autoridade, não autoritário. Eu quero ser, Senhor, aquele que provê, eu ser aquele que administra, Senhor. Faça, Senhor, esses 3 ministérios em um só. Profeta, sacerdote e rei sejam levantados aqui para governar, interceder e profetizar. E que um novo tempo venha ser sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Exalte ao Senhor, querido, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tu és bom, Jesus, obrigado. Nós vamos ter um intervalo, um breve intervalo, vamos ali tomar uma água, nós temos cantina, fica à vontade, daqui a pouco nós vamos estar nessa pegada aí. Amém? Amém, querido?